Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live do cafezinho que hoje está um pouco diferente, né? Essa live do cafezinho hoje está sem café, porque hoje eu quis vir aqui em jejum para conversar com vocês. Inalando um pouquinho de lavanda, porque eu confesso para vocês que eu estou assim, não é assim ansiedade, nada que me atrapalhe, mas emotiva e feliz por esse dia, né? Até por tudo que eu vou contar aqui para vocês, porque querendo ou não, aqui eu vou relembrar a minha trajetória. E trazer a minha trajetória não tem como eu não me emocionar, de ver lá atrás quantas coisas modificaram na minha trajetória, como um sonho, como algo que começou com um sonho se tornou realidade. E quando a gente fala de sonhos que se tornam realidade, não tem como a gente não se emocionar. Eu já vi que entrou aqui o Marcos, né? Seja bem-vindo, Marcos. Se puder dar um retorno para mim, se está me ouvindo bem, se o áudio está bom, eu agradeço. Então, falando aí sobre minha trajetória, né? Tudo começou lá quando eu trabalhava de CLT, né? Quando eu trabalhava registrada. Eu trabalhava numa empresa de cosméticos. E eu já tinha o sonho de empreender. Na verdade, eu sempre senti esse sonho de empreender desde sempre. Mas tudo tem um tempo certo por Deus, porque Deus nos prepara, Ele nos dá as experiências que precisamos para que esses momentos de realizarmos os nossos sonhos cheguem. Então, tudo que nós passamos, eles nos preparam, né? Tudo que passamos nos prepara para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu tenho certeza que, inclusive, esse que foi meu último trabalho de CLT, foi a última modelagem, né? A última pincelada que Deus queria dar na minha vida para aprender as últimas lições antes de começar finalmente aí o meu sonho de empreender. Muito obrigada pelo retorno, Marcos. Então, muitas das vezes o que acontece? A gente trabalhando, né, em CLT, há sim a possibilidade de conquistar a liberdade financeira, mas o meu sonho era conquistar a liberdade financeira empreendendo, trabalhando para mim. Então eu comecei a procurar algo para estudar. Eu já tinha formação na área de RH, mas não era a área que eu queria atuar mais. Eu gostaria de atuar em uma outra área, só que ainda estava um pouco perdida. E trabalhando lá nessa empresa, área de cosméticos e tudo mais, me apaixonando com esse mundo de skincare, de cuidados, foi além da questão de treinos, academia, que eu também já estava treinando bastante, estava bem empenhada nisso, então todo esse mundo já estava voltando para mim, já estava me dando sinais da minha trajetória. E estando ali, né, nesse mundo de cosméticos, eu comecei a procurar algo para estudar. E um dia, eu conversando com a minha cunhada, que eu falo assim que foi Deus que iluminou aquelas palavras que saíram da boca dela, pois aquelas palavras fizeram toda a diferença em toda a minha trajetória. Nós conversando sobre as áreas que gostamos e eu falando para ela que eu queria voltar a estudar. Ela falou assim, eu gosto bastante da área de estética. Eu falei, eu também, mas aí ela falou, estética, maquiagem e tudo mais. Mas quando ela falou maquiagem, não era algo que encaixava pra mim. Mas estética, parece que aquela palavra estética, gente, ficou ressoando na nossa mente. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais que Deus nos dá, na verdade. Então, ressoando aquela palavra na minha mente, eu falei, não, eu preciso saber mais sobre isso, o que que estuda, onde que estuda. E aí, então, eu fui buscar esse tipo de informação. E foi então que, em agosto de 2017, eu deixei até aqui uma colinha, porque às vezes eu não gravo muito bem a questão de datas.
Em agosto de 2017, eu fui fazer o meu primeiro curso de estética. Chegando lá, confesso, bem perdida. E chegando lá, naquele mundo e um pouco perdida assim, mas eu sentia que aquilo fazia tanto sentido pra mim. E só então, quando eu confesso que eu me senti encaixada de verdade, quando eu fiz o primeiro atendimento, porque a gente passa pela parte teórica e depois a gente vai fazer o atendimento. Quando eu me vi ali, atendendo, cuidando de pessoas, eu falei, nossa, era isso. Porque, no fundo, eu sempre tive uma vontade de cuidar de pessoas, mas eu não me via na área de enfermagem, não me encaixava ali com enfermagem. E aí aquilo pra mim, nossa, encaixou. Nossa, é isso, eu vou cuidar de pessoas. Eu vou poder trazer bem-estar para a vida das pessoas. E então começou a minha jornada. E aí comprei lá, né, os meus primeiros produtos, as minhas primeiras coisas para atuar na área de estética. Continuei trabalhando CLT e atendendo meio período na área de estética. E assim iniciou-se, né, a minha jornada empreendedora. E lá também, né, assim, por que a minha mente abriu tanto também para a questão de empreender? Porque nessa empresa tinha muitos empreendedores, eu tinha contato com muitas pessoas que estavam em níveis diferentes do que eu e pessoas que me indicaram ali os primeiros livros que me abriram a mente para o mundo do empreendedorismo, para o mundo da prosperidade, para começar a identificar meus pensamentos de escassez. Então, ali foi a minha base. Então, eu sou muito grata por toda essa jornada, por essa empresa que me ensinou tantas coisas. E então, chegou o momento, que eu já estava atuando, que eu já me via, eu já fiz os meus pensamentos, já fiz os meus planejamentos e tudo se encaixou. Eu saí daquela empresa, me casei, né? Foi então que eu conheci, né? Estando nessa empresa, eu conheci o meu esposo. Na verdade, a gente já tinha se conhecido antes, mas a gente reatou o contato e reatamos, começamos a namorar, ficamos noivos. E então nos casamos e eu vim para a cidade onde que eu estou hoje, que é Sumaré. Eu acredito que muitos que estão aqui conhecem aí um pouco da minha história. E então, quando eu mudei, me casei e eu saí, eu conversei com meu esposo e falei, olha, eu quero empreender, eu não quero mais voltar pro CLT e eu agradeço muito a Deus que ele foi e é o meu maior apoiador dessa minha jornada, né? E então, começando a jornada atendendo com estética, eu comecei estudando, eu comecei a perceber o quanto as emoções, elas interferiam nos resultados, né? Nos resultados estéticos, tanto falando em questão de pele, quanto também no emagrecimento, quanto interferiam. E foi assim que eu comecei, falei, não, eu preciso ter algo mais terapêutico para ajudar as pessoas nas emoções, senão eu não vou conseguir ter um resultado eficiente na área de estética. E aí o primeiro curso que eu fiz, gente, foi o quê? Aromaterapia. Foi o primeiro curso que eu fiz para ajudar, para auxiliar, porque dentro da estética a gente já ouve falar muito sobre ativos e a gente entende muito aí o poder dos ativos. Então, por isso que a aromaterapia acabou sendo o meu primeiro curso na área terapêutica. E aí eu comecei a ficar apaixonada, porque só na aromaterapia, em fazer um trabalho diferenciado, de trazer um bem-estar em todos os meus atendimentos. E aí eu comecei cada vez mais a estruturar a minha estética para uma estética terapêutica. E aí eu fui, então, começar a buscar outros cursos. Comecei a buscar reflexologia, tudo que eu podia associar dentro da estética terapêutica, mas até então eu não pensava em atuar como uma terapeuta. Eu pensava apenas em trazer esse complemento para o meu atendimento de estética. Mas então, como eu digo, Deus muitas das vezes usa as pessoas para nos dar sinais e por isso que estamos
temos que estar atento. Deus usa sonhos, Deus usa pessoas, Deus usa diversas formas para falar conosco. E na minha trajetória teve muitas das vezes Deus usando pessoas. Primeiro, como eu contei, Deus usou minha cunhada. E depois, Deus usou uma cliente minha que foi fundamental, assim, na minha trajetória. Ela falou assim: Jana, eu te vejo como Você já ouviu falar de reiki? Eu falei: não, nunca ouvi falar de reiki. Ela falou assim: pois você tem todos os traços para trabalhar com reiki. Eu acho que você deveria ir atrás, porque vai fazer muita diferença no seu trabalho. E se você for fazer o curso de reiki, pode ter certeza que eu vou ser a sua primeira cliente. E aí, gente, aquilo também. A palavra ficou ressoando, porque a gente escuta, assim, pessoas chegaram pra mim e já falaram de diversos cursos. Ah, porque você não faz isso, porque tá na moda, porque você não faz naquilo, que tá na moda, todo mundo fazendo. Só que, como minha mãe diz, né, eu não sou todo mundo. No começo eu fiz vários cursos, mas depois eu comecei a ser mais seletiva, porque eu percebi que não é tudo que é pra mim. Eu tenho minha própria trajetória, meu próprio trabalho, e ainda que esteja todo mundo fazendo, eu tenho que fazer aquilo que eu vejo que faz sentido pra mim. E vários cursos as pessoas já tinham falado pra mim aquilo não fazia sentido. Só que a hora que ela falou do reiki, aquilo bateu assim como uma flecha no meu coração, e a palavra, como estética, não parava de ecoar na minha mente, reiki não parava de ecoar na minha mente. Então eu fui atrás e fiz o curso de reiki. E aí, assim, gente, o curso de reiki foi transformador, porque eu vi muitas transformações através do reiki. Eu já estava num caminho de autoconhecimento muito grande, só que eu estava num caminho de autoconhecimento através das meditações, através do yoga, que me ajudou muito a me conectar comigo mesma, a me conectar com o meu corpo, com a minha mente, e eu ouvi mais a minha intuição. Então a minha intuição estava mais aflorada também quando essa cliente falou isso. E quando eu conheci o reiki, nossa, um mundo, gente, de verdade, um mundo se abriu para mim. Um mundo de espiritualidade a qual eu nunca imaginei me conectar. Eu já sempre me considerei conectada com a espiritualidade, mas o reiki, ele fez assim, entrou numa profundidade e abriu assim de uma tal forma que eu não tenho como explicar para vocês. Enfim, fiz o curso de reiki e adivinha quem foi? O meu primeiro atendimento de reiki, exatamente. Essa cliente, ela chegou lá travada de estresse. Travada, gente, ela não conseguia assim, mover o pescoço. Ela falou: eu estou travada de estresse. Eu falei pra ela: olha, eu não posso fazer uma massagem em você do jeito que você está, mas eu já fiz o curso de reiki e eu posso aplicar reiki em você. Então eu fui e apliquei o reiki nela. Gente, foi assim, realmente um milagre. Ela, depois que terminou o atendimento, ela movia o pescoço dela normal e ela já não sentia todo aquele incômodo, ela estava leve, ela estava tranquila, até a forma dela de falar estava outra forma de falar. Aquilo me deixou impressionada. Eu falei: não, é isso. É isso que eu tenho que fazer para ajudar as pessoas. É esse caminho. E aí, aos poucos, fazendo o trabalho de estética terapêutica, né? Eu formalizei mais meu atendimento de estética terapêutica. E eu comecei a fazer a aplicação de reiki. E aí depois eu percebi que aplicando reiki, as pessoas tinham muito mais necessidade do que só a aplicação de reiki. Eu falei: não, eu preciso de mais formações, porque só as pessoas precisam conversar, elas precisam de uma orientação. Só aplicar o reiki já não estava sendo suficiente. Então eu fiz um curso de top terapeuta, onde dava todo uma orientação de como montar um atendimento terapêutico. Depois disso eu fiz vários outros cursos também direcionado para essa parte de atendimento de terapia. E aí eu
continuei meus passos. E foi então que eu consegui montar realmente um atendimento terapêutico e comecei a ajudar as pessoas como terapeuta. Depois eu fiz o curso de hipnose também, que também foi transformador, principalmente para me impulsionar em coisas, em projetos que eu só imaginava, mas eu não, de verdade, não via como colocar aquilo em prática. Eu imaginava assim, via o resultado lá na frente, mas eu não via como eu iria dar esses passos. E a hipnoterapia me ajudou muito a fazer essa expansão na minha mente, né? O Reiki trabalhou meu espírito e a hipnose trabalhou a minha mente. A trabalhar realmente essa parte de merecimento, de ir tirando esse pensamento de escassez, de mostrar o quanto o meu trabalho poderia transformar a vida das pessoas, como já estavam transformando a vida das pessoas, mas eu poderia transformar muito mais. E então, seguindo essa trajetória de terapeuta, vendo o quanto isso estava transformando a vida das pessoas. Eu falando isso, gente, parece muito rápido, né? Mas a jornada começou lá em 2017, nós estamos em 2023, para vocês verem como o tempo passa, né? E aí, acompanhando muitos casais, por exemplo, que eu via, foi várias situações assim que eu via a transformação na vida das pessoas, né? Relacionamentos, casais que estavam assim a ponto já de divórcio, e eu vi esse relacionamento se transformar em um relacionamento sólido. Não que não tenha, ai, nossa, não existe conto de fadas, mas assim, eles aprenderam a lidar com as situações de forma muito mais madura. Então eu vi relacionamentos sendo transformados, eu vi pessoas que estavam no fundo do poço, no fundo da depressão, assim, de uma maneira que já não estavam conseguindo viver a vida, ter a vida transformada e voltar voltar o caminho para suas famílias, voltar os seus caminhos para o trabalho, para viver uma vida de qualidade. Famílias, uma família inteira que passou por um luto assim muito triste, né? E ver a vida dessas pessoas conseguirem seguir em frente apesar do luto, apesar da saudade. Pessoas assim com crise de ansiedade que estavam se paralisando devido à ansiedade, e essas pessoas terem a vida transformadas. Pessoas com insônia que não conseguiam dormir voltar a ter uma noite de sono tranquila. Pessoas com a autoestima destruída e que teve a sua autoestima restaurada. Pessoas que não se achavam capazes e conseguiram conquistar resultados extraordinários. Enfim, isso são apenas... Ai, gente, eu não consigo não me emocionar. Isso são apenas pedaços, assim, de muitas coisas que eu vi durante os meus atendimentos. E aí... isso já me completou imensamente. Porque, na verdade, eu sempre pensei assim, olha, se eu conseguir transformar a vida de uma pessoa através do meu trabalho, minha missão já está cumprida. Mas, como eu disse, antes eu tinha um pensamento pequeno e a hipnose ajudou muito a expandir o meu pensamento e dizer não é só uma vida para ser transformada. Não é só isso, tem muito mais, né? Há muito mais possibilidades, há muito mais pessoas precisando de ajuda. E aí foi então que começou a nascer essa semente no meu coração de ajudar um número muito maior de pessoas. Pessoas que estão aqui no Instagram que muitas das vezes não são daqui da região.
pessoas que estão chegando, né? Ultimamente tem chegado bastante pessoas novas no meu Instagram. E aí, eu fiz também, né, faculdade de práticas integrativas, que foi outra coisa que me complementou muito também. Enfim, e tudo isso me levou, né, por uma inspiração, gente, que eu falo que não é minha, apesar da minha mente ter se aberto, a inspiração não foi minha. Deus usou também uma outra pessoa dentro do marketing digital e eu conversando com ela. Nós chegamos ali numa conversa ao início do que seria o que eu vou trazer para vocês. E aí aquilo tocou tão forte no meu coração, mas eu confesso que eu tive medo. E eu busquei a guia de Deus. E todas as vezes que eu tinha alguma dificuldade executando esse projeto, gente, porque faz 1 ano que eu estou trabalhando nesse projeto, não é pouco tempo. E por isso que eu falei pra vocês, né, que eu estava aqui emocionada, porque vocês imaginam, gente, 1 ano inteiro trabalhando num projeto e assim, pouquíssimas pessoas, somente as pessoas envolvidas, né, e meu esposo, é claro, que ele também está envolvido nisso, porque eu tive todo o apoio dele em tudo. Então, aquilo começou a ganhar forma. Mas, gente, uma forma que eu achava que ia ser assim, desse tamanho. A hora que eu vi, eu falei, não, mas eu tenho que colocar mais isso, tenho que colocar mais isso. Nossa, mas as pessoas também têm necessidade de mais isso. E o negócio foi ficando assim, lindo, lindo, lindo. Foi assim, né? Há 1 ano atrás que começou o nascimento do método Transforma-se. Porque, assim, como eu disse, eu projetei para ser algo pequeno, mas Deus quis que fosse maior daquilo que eu tinha na minha mente. E assim como uma lagarta que está ali no seu casulo, né, achando-se pequena, existe algo muito maior para ela, né? Algo muito mais lindo. E só então, passando por processos dolorosos, ela pode então se transformar, né? Se transformar em uma linda borboleta. Então foi assim, 1 ano de muita dedicação, lágrimas, estudos, com muito amor, que nasce essa linda borboleta chamada Método Transforma-se. Gente, tem muita coisa linda nesse método. Tem todo o meu ser, tem todo coisas assim tão íntimas. Tem coisas lá, por exemplo, que eu não cheguei a compartilhar com a minha família, para vocês terem ideia. Mas eu senti que aquilo tinha que estar ali, porque toda a minha jornada, gente, todo o sofrimento que eu passei, situações que eu passei, coisas que vieram da minha infância, dificuldades que eu tive na minha adolescência, dificuldades da minha vida adulta, né? Um divórcio no meio do caminho, tudo que eu passei me preparou para o trabalho que eu executo hoje. Me preparou para construir esse método, que eu tenho certeza que vai transformar a vida das pessoas. Tenho certeza, gente. Porque, como eu disse, muitas das coisas que estavam ali, teve estudo, teve, mas muitas das coisas ardia no meu coração. Você tem que colocar isso no método. Isso daqui, você procura isso daqui. Ou então, às vezes, eu tava escutando um podcast e tal. Isso daqui tem que ter no seu método. Você tem que falar sobre isso. Você tem que falar sobre essa sua experiência. Enfim, eu entreguei todo o meu coração, todas as minhas experiências, todos os meus estudos, tudo eu entreguei nesse método, gente. E Deus preparou pessoas maravilhosas para me ajudar na construção
desse método. Então, eu não estou sozinha nessa construção, eu tive pessoas que me ajudaram e o próprio Deus colocou pessoas no meu caminho para me ajudar nessa trajetória. Então, eu sou muito grata. E aí eu quero fazer um convite, né? Para encerrar essa live, eu quero fazer um convite para vocês. Para amanhã, neste mesmo horário, às 9h30 da manhã, vocês estarem comigo aqui na live, porque aí amanhã eu vou contar para vocês detalhadamente, né? Que essa live ela já se estendeu bastante, já estamos aí há quase 40 minutos de live. Vocês sabem que essas minhas lives de manhã são lives curtas. Então, para não me estender mais e não ficar cansativa essa live, até porque eu sei que tem muitas pessoas que têm bastante coisas para fazer hoje nesse feriado. Então, eu quero fazer o convite para vocês amanhã, às 9h30 da manhã, estar comigo para eu contar para vocês tudo que tem no método Transforma-se. E para que vocês possam, junto comigo, né, se abrir para essa nova jornada, para esse novo método que vai transformar a sua vida. É isso, gente. Espero por vocês amanhã, às 9h30 da manhã, para conversarmos mais sobre esse método transformador, que tem tudo de mim e mais um pouco. Beijos de luz, espero vocês. Até amanhã!